Existem alguns ingredientes que nós podemos agregar às nossas massas que também ajudam, auxiliam nessa maciez, nessa umidade dos nossos pães. Então, quando você for montar o seu mix de farinhas básico, por exemplo, busque agregar farinhas que contenham maiores teores de proteínas, de gorduras, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, de aveia, farinha de amêndoas. Todas essas farinhas, por conterem altos teores de proteínas e também de gorduras, vão auxiliar na maciez e na umidade da sua massa. Então, o seu resultado final ele vai ficar mais macio e fofinho. Outro ingrediente que é necessário nas massas de pães é a gordura. O óleo vegetal ou a manteiga que você for utilizar, ela vai auxiliar na maciez, na umidade e também na untuosidade da massa. Então, o seu pão feito com gorduras, tem que ter uma fonte de gordura na sua massa de pão, vai ser mais macio, mais úmido, mais fofinho, vai ressecar com menos facilidade, tudo bem? Então é importante você agregar uma fonte de gordura à sua massa de pão. Só que essa fonte de gordura, essa gordura que a gente adiciona aos pães, não é em grande quantidade. Então você pode perceber que vai uma menor quantidade de gordura em receitas de pães do que em receitas de bolos, tudo bem? Mas ela está presente nas receitas de pães também. Outro ingrediente que ajuda na maciez é o vinagre. O vinagre ele auxilia na manutenção dos alvéolos dentro da massa. Os alvéolos são as bolhas de ar formadas a partir da fermentação dos nossos fermentos biológicos ou fermento químico. Então, quando eu tenho a formação de maiores bolhas de ar ou de uma maior quantidade de bolhas de ar, eu tenho um pão mais aerado, mais volumoso e mais macio e fofinho. Então, o vinagre ele vai atuar na manutenção dessas bolhas, fazendo com que elas não estourem dentro da massa, tudo bem? Ela auxilia nessa formação dessas bolhas, deixando então o seu pão mais macio e fofinho. O outro ingrediente que eu gosto de utilizar nas receitas de pães, mas em menor quantidade do que na receita de bolo, por exemplo, é o fermento químico. O fermento químico eu utilizo em algumas receitas de pães para agregar então mais maciez à nossa massa. Ele não vai atuar dando crescimento à massa, Ele não é o fermento principal, porque eu utilizo em combinação com o fermento biológico, mas ele também ajuda na maciez então da minha massa.